Semana 9, recuperando o senso de compaixão. Esta semana vai nos encontrar enfrentando os bloqueios internos. Pode ser tentador abandonar o barco neste ponto. Não faça isso. Vamos explorar e reconhecer as dificuldades emocionais que abalaram nossos esforços criativos no passado. Vamos curar a vergonha dos antigos fracassos. Vamos ganhar compaixão ao agir como pais da nossa criança artista assustada, ansiosa por uma realização criativa. Vamos aprender novas ferramentas para desmantelar bloqueios emocionais e apoiar riscos renovados. Medo. Uma das tarefas mais importantes na recuperação criativa é aprender a chamar as coisas e a nós mesmos pelos nomes certos. A maioria das pessoas passa anos usando as palavras erradas para se referir a seus comportamentos. Quisemos criar e, ao não conseguir, chamamos aquela incapacidade de preguiça. Não é apenas impreciso, também é cruel. A precisão e a compaixão nos são bem mais úteis. Artistas bloqueados não são preguiçosos, são bloqueados. Estar bloqueado e ser preguiçoso são coisas diferentes. O artista bloqueado tipicamente gasta uma energia imensa de uma forma invisível. O artista bloqueado gasta energia no ódio a si mesmo, no arrependimento, no luto e na inveja. O artista bloqueado gasta energia duvidando da sua capacidade. O artista bloqueado não sabe começar a dar pequenos passos. Em vez disso, ele pensa em termos de grandes tarefas, assustadoras e impossíveis. Um romance, um longa-metragem, um monólogo teatral, uma ópera. E quando essas grandes tarefas não são realizadas ou sequer iniciadas, ele chama isso de preguiça. Não chame de preguiça a incapacidade de começar. Chame-a de medo. Medo é o verdadeiro nome do que realmente assola o artista bloqueado. Pode ser medo do fracasso ou medo do sucesso. Mais frequentemente, é o medo do abandono. Esse medo tem raízes na realidade da infância. Muitos tentaram se tornar artistas contra a vontade dos pais, mesmo que suas intenções fossem as melhores. Para um jovem, é um conflito e tanto. Bater de frente com os valores dos pais significa que é melhor saber exatamente o que está fazendo. Você não pode apenas ser um artista, precisa ser um grande artista, se vai magoar seus pais tanto assim. Os pais realmente demonstram mágoa quando os filhos se rebelam, e declarar-se um artista costuma ser considerado um ato de rebeldia. Infelizmente, a visão da vida do artista como rebelião adolescente permanece por muito tempo, tornando qualquer ato de arte um risco de separação e perda de pessoas queridas. Como os artistas continuam a ansiar por seus objetivos criativos, então se sentem culpados. Essa culpa exige que eles estabeleçam como objetivo ser grandes artistas desde o começo, a fim de justificar a sua rebeldia. A necessidade de ser um grande artista torna difícil ser um artista. A necessidade de produzir uma grande obra de arte torna mais difícil produzir qualquer obra. Ter dificuldade de iniciar um projeto não significa que você não conseguirá fazê-lo. Significa que precisará de ajuda, do seu poder superior, de amigos que o apoiem e de si mesmo. Acima de tudo, você precisa se permitir começar pequeno e aos poucos. Os primeiros passos devem ser recompensados. Estabelecer objetivos impossíveis cria um medo imenso, que por sua vez gera procrastinação. E é isso que chamamos erradamente de preguiça. Não chame a procrastinação de preguiça. Chame-a de medo. Abre aspas. Não significa nada se não tiver aquele swing. Fecha aspas. Duke e Irving Mills. Abre aspas. A arte evoca um mistério sem o qual um mundo não existiria. Fecha aspas. René François. É o medo que bloqueia o artista. O medo de não ser bom o bastante, o medo de não terminar, o medo de fracasso e de sucesso, o medo de sequer começar. Há apenas uma cura para o medo, e a cura é o amor. Use o amor por seu artista para curar o medo.
Pare de gritar para si mesmo. Seja gentil. Chame o medo pelo nome certo. Entusiasmo. Deve ser preciso muita disciplina para ser artista. O que nos dizem muitas pessoas bem intencionadas que não são artistas, mas que no fundo gostariam de ser. Que tentação, que sedução. Estão nos convidando a sentir vaidade diante de uma plateia de admiradores, a interpretar uma imagem que é tão heróica, espartana e falsa. Como artistas, é perigoso basear nossa autoimagem numa disciplina militar. A curto prazo, a disciplina pode funcionar, mas só por pouco tempo. Por sua natureza, a disciplina tem raiz na autoadmiração. Pense na disciplina como uma pilha, útil, mas de vida curta. Nós nos admiramos por sermos tão maravilhosos. A disciplina em si, e não o fluxo criativo, se transforma no objeto. Aquela parte de nós que cria melhor não é um autômato disciplinado, funcionando por força de vontade com um reforço de orgulho. Isso é operar por determinação. Você conhece a imagem: levantar de madrugada com precisão militar, saudar a escrivaninha, o cavalete ou a prancheta. A longo prazo, ser artista requer mais entusiasmo do que disciplina. O entusiasmo não é um estado emocional, é um compromisso espiritual, uma rendição amorosa ao processo criativo, um reconhecimento amoroso de toda a criatividade ao nosso redor. O entusiasmo, do grego tomado por Deus, é uma fonte de energia constante gerada do próprio fluir da vida. O entusiasmo é baseado em brincadeira e não em trabalho. Longe de ser um soldado com o cérebro anestesiado, nosso artista é a criança interior, aquela com quem gostamos de brincar. E, como acontece com todos os amigos de infância, é a alegria e não a obrigação que cria um laço duradouro. Verdade. Nosso artista pode acordar de madrugada para cumprimentar a máquina de escrever ou o cavalete no silêncio da manhã. Mas esse evento tem mais a ver com o amor da criança por aventuras secretas do que com disciplina rígida. O que as outras pessoas podem encarar como disciplina é, na verdade, o tempo que reservamos para brincar com nossa criança artista. Vou te encontrar às 6 da manhã e então vamos brincar com aquele roteiro, com aquela pintura, com aquela escultura. Nossa criança artista se sente mais atraída a trabalhar quando tratamos o trabalho como uma brincadeira. A tinta é uma incrível coisa grudenta. Que divertido ter 60 lápis apontados. Muitos escritores esnobam o computador, preferindo o toque das teclas de uma sólida máquina de escrever que trota como um pônei. Para trabalhar direito, muitos preferem lidar com sua área de trabalho como se fosse um playground. Murais de dinossauros, brinquedos baratos, luzinhas de Natal, monstros de papel machê, cristais pendurados, um ramo de flores, um aquário. Por mais atraente que seja a ideia de uma cela imaculada e monástica em sua severidade para nossa noção romântica de como trabalha um artista sério, a verdade pode ser um pouco mais bagunçada. A maioria das crianças ficaria entediada num ambiente austero e estéril. Nossa criança artista não é exceção. Lembre-se de que a arte é um processo. O processo deve ser divertido. Para nossos fins, a frase "a jornada é sempre a única chegada" pode ser interpretada assim: o trabalho criativo é, na verdade, nossa criatividade brincando pelos campos do tempo. No coração dessa brincadeira reside o mistério da alegria. Meias voltas criativas. A recuperação dos bloqueios criativos, assim como a convalescença de qualquer doença ou ferimentos sérios, requer um compromisso com a saúde. Em certo ponto, precisamos fazer uma escolha ativa para abandonar os prazeres e privilégios concedidos aos inválidos emocionais. Um artista produtivo costuma ser uma pessoa feliz. Isso pode ser muito ameaçador como autoconceito para aqueles acostumados a satisfazer suas necessidades por meio da infelicidade. Abre aspas. O homem não é livre para se recusar a fazer aquilo que lhe dá mais prazer do que qualquer outra ação concebível. Fecha aspas. Stendhal. Eu adoraria, mas é que eu tenho esses medos paralisantes. É o tipo de afirmação que pode nos ajudar a obter atenção.
Ganhamos mais compaixão alheia como artistas frustrados do que funcionais. Aqueles que se viciaram em compaixão como substituta para a criatividade podem se sentir cada vez mais ameaçados à medida que se tornam mais funcionais. Muitos artistas em recuperação se sentem tão ameaçados que dão meia volta na estrada, sabotando a si mesmos. Geralmente, cometemos harakiris criativos na véspera ou logo após uma primeira vitória. A luz brilhante do sucesso, um poema, um papel, uma música, uma crônica, um filme ou qualquer outro sucesso, pode levar o artista em recuperação a se refugiar correndo para sua caverna de derrota autoimposta. Ficamos mais confortáveis como vítimas de bloqueio artístico do que nos arriscando a ser consistentemente produtivos e saudáveis. Uma meia volta artística chega durante uma onda repentina de indiferença. Cumprimentamos a obra recém-concluída ou o delicioso processo com do que adianta isso? É apenas um começo. Todo mundo está bem mais à frente. Sim, e eles continuarão à nossa frente se pararmos de trabalhar. É importante reconhecer que já estamos há anos-luz de onde iniciamos, bloqueados. Agora estamos na estrada, e a estrada dá medo. Começamos a nos distrair com atrações nas margens ou nos desviamos por causa de alguns buracos e lombadas. Um roteirista tem um agente interessado em representar seu script com algumas pequenas alterações. Ele não faz as mudanças. Um artista performático é convidado para apresentar seu trabalho novo a um grupo seleto para refinar o material. Ele se apresenta uma vez, não gosta das críticas indicando que ele precisa burilar sua obra e então para totalmente de trabalhar em ideias novas. Um ator consegue um contato com um prestigioso agente de talentos, que pede para procurá-lo novamente, munido de suas fotos. Ele não seleciona as fotos e nem volta a procurar o agente. Uma atriz e produtora com um bom roteiro para um filme recebe a oferta de um estúdio para desenvolver o seu projeto. Ela vê problemas nos termos da oferta e acaba engavetando tudo. Um pintor é convidado para uma exposição coletiva, sua primeira, mas arruma uma briga com o dono da galeria. Um poeta lê algum dos seus poemas numa noite de microfone aberto num bar de seu bairro e é muito bem recebido pela plateia. Em vez de continuar nesse nível até ganhar mais força, ele se inscreve no concurso de poesias, perde e decide parar definitivamente de ler seus textos em públicos. Um letrista faz uma nova parceria com um compositor e os dois criam lindas músicas, gravam um demo com 3 canções, recebido com entusiasmo, mas logo depois param de trabalhar juntos. Uma fotógrafa iniciante se sente bastante encorajada pela demonstração de interesse de um professor. Ela perde um rolo de filme durante a revelação e, em seguida, desiste do curso, alegando que era um tédio. Ao lidar com nossas meias voltas criativas, é preciso primeiro sentir compaixão por nós mesmos. A criatividade assusta e toda carreira tem seus momentos de meia volta. Às vezes, essas ocasiões podem ser encaradas como um tempo de reciclagem. Nós chegamos perto de dar um salto criativo, fugimos disso como um cavalo assustado. Depois damos algumas voltas pelo campo antes de finalmente tentar mais uma vez pular a cerca. Tipicamente, quando damos uma meia volta criativa, sentimos uma dose dupla de vergonha. Primeiro por nosso medo, depois por nossa reação a ele. Volto a dizer que é bom lembrar que todas as carreiras têm momentos assim. Durante 2 anos, quando me encontrava na casa dos 30, trabalhei como jornalista para o Chicago Tribune, cobrindo artes. Nessa função, entrevistei Akira Kurosawa, Kevin Kline, Julie Andrews, Jane Fonda, Blake Edwards, Sidney Pollack, ela vai citando um monte de gente aqui, e outros 50 artistas. Conversei com a maioria sobre os momentos de desânimo, ou seja, as meias voltas. Além do talento, a capacidade de evitar ou se recuperar desses eventos era o que distinguia as suas carreiras. Uma carreira criativa bem-sucedida sempre é construída sobre fracassos criativos bem-sucedidos. O segredo é sobreviver a eles. Ajuda a lembrar que mesmo o artista mais ilustre do mundo já passou por essa fase em suas jornadas.
Blake Edwards dirigiu algumas das comédias mais engraçadas e bem-sucedidas das últimas décadas. Mesmo assim, passou 7 anos num exílio voluntário na Suíça, porque aquele que ele considerava seu melhor roteiro foi retirado de suas mãos na fase de pré-produção, quando ele não concordou com as mudanças sugeridas pelo grande astro escolhido para protagonizar o filme. Abre aspas. A vida encolhe ou se expande na proporção da sua coragem. Fecha aspas. Anais Nin. Afastado de seu projeto, Edwards ficou nos bastidores vendo seu amado filme ser feito por outros, ser arruinado e virar um fracasso de bilheteria. Como uma pantera ferida, Edwards se retirou para os Alpes. Voltou a dirigir 7 longos anos depois, quando concluiu que a criatividade, e não o tempo, seria a melhor cura para suas feridas criativas. Aderindo a essa filosofia, ele passou a ser agressivamente produtivo. Ao conversar comigo sobre a fase que passou longe do cinema, ele demonstrou tristeza e arrependimento pelo tempo que isso lhe custou. Tenha compaixão. Meias voltas criativas sempre nascem do medo. Medo de sucesso ou medo de fracasso. Não importa qual. O resultado é o mesmo. Para se recuperar de uma meia volta criativa ou mesmo de uma série delas, o primeiro passo é admitir o que aconteceu. Sim, eu reagi negativamente ao medo e à dor. Sim, eu preciso de ajuda. Pense no seu talento como um cavalo jovem e arredio que você está cavalgando. Esse cavalo é muito talentoso, mas também é novo, nervoso e inexperiente. Cometerá erros, sentirá medo de obstáculos que nunca viu antes. Pode até fugir correndo, tentar derrubá-lo, corcoviar ou fingir que está manco. Seu trabalho, como jockey criativo, é manter seu cavalo andando para frente e guiá-lo até o fim da pista. Em primeiro lugar, perceba que tipo de salto deixa seu cavalo mais assustado. Você poderá descobrir que certos obstáculos são muito mais amedrontadores do que outros. Um salto agente pode custar mais do que um salto oficina. Um salto crítica dá até para encarar, mas um salto reescrever o texto deixa seu talento em pânico. Lembre-se de que, numa corrida de cavalo, existem outros no páreo. Um truque que jockeys tarimbados usam é colocar um cavalo novato para correr no rastro de outro mais velho, seguro e experiente. Você pode fazer o mesmo. Quem eu conheço que tem um agente? Pergunte como conseguiram. Quem eu conheço que conseguiu reescrever um roteiro ou livro com sucesso? Pergunte a essas pessoas como elas conseguiram. Quem eu conheço que sobreviveu a uma crítica devastadora? Pergunte o que fizeram para curar a ferida. No momento em que admitimos nossa necessidade de ajuda, ela aparece. O ego sempre quer clamar por autossuficiência. Prefere posar como um criativo solitário a ter que pedir ajuda. Peça mesmo assim. Bob era um jovem e promissor diretor de cinema quando fez seu primeiro documentário. Era um filme curto e muito emocionante sobre seu pai, um operário. Quando terminou o copião, Bob mostrou a um professor, um ex-cineasta muito talentoso, mas bloqueado. O professor criticou-o de forma arrasadora. Bob abandonou o projeto. Colocou as fitas em caixas e as enfiou no porão da casa, esquecendo-se delas até que um dia o porão inundou. Ah, que diferença faz? Disse a si mesmo, achando que o filme havia estragado. Conheci Bob 5 anos depois. Quando ficamos amigos, ele me contou a história de seu filme. Eu suspeitava que era bom. Está perdido, ele me contou. Até o laboratório para onde eu havia mandado uma cópia também a perdeu. Ao me contar sobre o filme, Bob desmoronou. Começou a sofrer o luto por seu sonho abandonado. Uma semana depois, Bob recebeu um telefonema do laboratório. Você não vai acreditar, acharam seu material, ele me relatou. Não fiquei surpresa. Acredito que o criador toma conta dos artistas e estava protegendo aquele filme. Com o incentivo de sua namorada roteirista, agora esposa dele, Bob terminou o filme. Em seguida, os dois fizeram juntos mais um documentário muito inovador. Diante de uma meia volta criativa, pense: para quem eu posso pedir ajuda? E peça.
Demolindo bloqueios. A fim de trabalhar com liberdade num projeto, o artista precisa estar ao menos funcionalmente livre de ressentimentos, raiva e resistências, medo. O que quero dizer com isso? Qualquer barreira enterrada precisa ser escavada antes que o trabalho possa continuar. O mesmo é verdadeiro para desencavar o que você ganha em troca por não trabalhar em sua arte. Bloqueios dificilmente são misteriosos. São defesas artísticas reconhecíveis contra aquilo que é percebido, correta ou incorretamente, como um ambiente hostil. Lembre-se, seu artista é uma criança criativa. Faz beicinho, birra, guarda mágoas e tem medos irracionais. Como a maioria dos pequenos, ele tem medo do escuro, de bicho-papão e de qualquer aventura assustadora que não seja segura. Como pai e guardião de seu artista, seu irmão mais velho, guerreiro e companheiro, cabe a você convencê-lo de que é seguro sair do quarto e brincar lá fora. Abre aspas. A música é sua experiência própria, seus pensamentos, sua sabedoria. Se você não a vive, a música não sai pelo seu instrumento. Fecha aspas. Charlie Parker. Ao iniciar qualquer projeto, é uma boa ideia fazer algumas perguntas simples a seu artista. Ao iniciar qualquer projeto, é uma boa ideia fazer algumas perguntas simples a seu artista. Elas ajudarão a remover alguns perigos imaginários colocados entre seu artista e o seu trabalho. As mesmas perguntas, feitas quando a obra se torna mais difícil ou empacar, geralmente ajudam a remover a obstrução do fluxo. 1. Liste qualquer ressentimento, raiva, que você tem em relação a esse projeto. Não interessa quão mesquinhos ou irracionais esses ressentimentos possam parecer a seu ser adulto. Para a sua criança artista, são mágoas fortíssimas. Alguns exemplos. Eu me ressinto de ser o segundo artista convidado para esse projeto e não o primeiro. Afinal, eu sou o melhor. Eu me ressinto dessa editora, ela implica com os menores detalhes, nunca elogia nada. Eu me ressinto de trabalhar para esse idiota, ele nunca me paga no prazo combinado. 2. Peça ao seu artista para listar todo tipo de medo sobre o trabalho que você planeja realizar e ou sobre qualquer pessoa ligada a isso. Repito, esses medos podem ser tão bobos quanto os de uma criança de 2 anos. Não importa que sejam injustificáveis ao seu olhar de adulto. O que importa é que sejam monstros assustadores para o seu artista. Alguns exemplos. Tenho medo que o trabalho fique horrível e eu não saiba. Tenho medo que o trabalho fique bom e os outros não reconheçam. Tenho medo que minhas ideias sejam clichês ou fora de moda. Tenho medo que minhas ideias estejam muito à frente do meu tempo. Tenho medo de morrer de fome. Tenho medo de não terminar nunca. Tenho medo de nunca começar. Tenho medo de passar vergonha. Eu já estou com vergonha. E a lista continua. 3. Pense bem se é isso tudo. Você deixou de fora algum medo pequenininho? Suprimiu alguma raiva estúpida? Ponha no papel. 4. Pergunte a si mesmo o que você ganha não fazer esse trabalho. Alguns exemplos. Se eu não escrever o artigo, ninguém vai odiar. Se eu não escrever o artigo, o idiota do meu editor vai ficar estressado. Se eu não pintar, esculpir, atuar, cantar, dançar, posso criticar os outros sabendo que eu poderia fazer melhor do que eles. 5. Faça um acordo. O acordo é: tá bom, força criativa. Você toma conta de qualidade e você toma conta da qualidade, eu tomo conta da quantidade. Assine o acordo e coloque no seu mural. Aviso: esse é um exercício muito poderoso. Poderá causar danos fatais a bloqueios criativos. Tarefas. 1. Leia suas páginas matinais. O ideal é usar 2 canetas de cores diferentes. Uma para destacar suas descobertas e outra para destacar as ações que você deve tomar. Não julgue suas páginas nem a si mesmo. Isso é muito importante. Sim, elas serão chatas. Sim, elas podem ser dolorosas. Considere-as como um mapa. Encare-as como fonte de informações e não como peça de acusação. Faça um balanço. De quem você vem consistentemente reclamando? O que você vive adiando? O que você se permitiu mudar ou aceitar? Releve.
Muitos de nós percebem uma tendência alarmante a um pensamento preto e branco. Ele é terrível, ele é maravilhoso, eu amo, eu odeio, é um excelente trabalho, é um trabalho horrível. E assim por diante, não se abale. Reconheça, as páginas lhe permitiram desabafar sem autodestruição, planejar sem interferências, reclamar sem uma plateia, sonhar sem restrições, conhecer sua mente. Parabenize-se por ter adotado essa ferramenta. Dê às páginas o reconhecimento merecido por terem ajudado você a crescer e a mudar. 2. Visualizando. Você já fez o trabalho de dar nome ao seu objetivo e identificar seu verdadeiro norte. O exercício a seguir pede que você imagine inteiramente a realização do seu objetivo. Passe bastante tempo escrevendo detalhes deliciosos que iriam tornar a experiência maravilhosa para você. Escreva seu objetivo. Eu estou... Conjugando o verbo no presente, descreva a si mesmo realizando seu objetivo no ápice de seus poderes. Essa é a sua cena inicial. Ideal, desculpa. Essa é a sua cena ideal. Leia isso em voz alta. Colhe isso em sua área de trabalho. Leia em voz alta todos os dias. Para a próxima semana, reúna fotos suas e combine-as com imagem de revista numa colagem sobre a cena ideal descrita acima. Lembre-se, ver é acreditar e adicionar sua imagem à sua cena ideal torna muito mais real. Prioridades. Liste para si mesmo seus objetivos criativos para este ano. Liste seus objetivos criativos para o mês. Liste seus objetivos criativos para a semana. Meias voltas criativas. Todos nós damos meias voltas criativas. Escreva sobre uma das suas. E mais 3. Escreva aquela que dói mais. Perdoe-se por todas as vezes que falhou por falta de coragem, de iniciativa ou por não reconhecer a oportunidade. Crie uma lista personalizada de afirmações para ajudá-la a enfrentar melhor essas dificuldades e decisões no futuro. Gentilmente, muito gentilmente, considere se qualquer um de seus filhos criativos há muito abortados, abandonados, criticados ou sabotados pode ser resgatado. Lembre-se de que você não está só. Todo mundo passa por isso. Escolha uma meia volta criativa. Resgate-a. Faça os remendos necessários. Não entre em meia volta criativa agora. Em vez disso, perceba a sua resistência. As páginas matinais estão ficando mais difíceis, estúpidas, sem sentido, óbvias demais. Escreva-as mesmo assim. Abre aspas. Seja realmente inteiro e todas as coisas virão até você. Fecha aspas. Lao Tse. Abre aspas. Aprender é um movimento de momento a momento. Fecha aspas. Krishnamurti. Que sonhos criativos estão mais perto de se tornar possíveis? Admita que isso assusta. Escolha um totem criativo. Pode ser uma boneca, um bicho de pelúcia, uma estatueta, um brinquedo de corda. O importante é escolher algo que você sente vontade de proteger. Dê a seu totem um lugar de destaque. Honre-o a não tripudiar sobre a sua criança artista. Checagem. Quantas vezes você escreveu as páginas matinais esta semana? Em relação às suas meias voltas criativas, você se permitiu tratar-se com mais compaixão, ao menos nas páginas? 2. Teve encontro com o artista essa semana? Manteve a ênfase na diversão? O que você fez? Como se sentiu? 3. Viveu alguma sincronicidade essa semana? Qual foi? 4. Houve algo significativo para a sua recuperação essa semana? Descreva. Abre aspas, nós aprendemos fazendo. Não há outra maneira. Fecha aspas. John Holt.